Olá, esta socialização é referente à disciplina de estágio supervisionado em educação infantil pela instituição Uniaselv, cujo curso é licenciatura em pedagogia. A tutora orientadora é Claudine de Souza Oliveira dos Anjos, turma FLC 3909. Sou Antônia Pereira de Souza. Como foi dito, a disciplina é estágio curricular. Área de concentração em educação, escola e políticas públicas, programa de extensão, metodologias e estratégias de ensino e de aprendizado. Projeto de extensão, visita virtual ao museu, produto virtual folder, cujo tema é Museus Virtuais, um novo modo de ensino. Justificamos todos esses trabalhos referente a que, partindo do princípio que a escola, junto com os que o formam, são atores protagonistas na formação dos cidadãos, e assim como no processo de conhecimento de sua história, colocando em destaque as ações que ocorreram no passado, que contribuíram para o mundo que temos hoje, enfatizando os personagens que foram importantes nesse processo. Os objetivos que foram elencados foi apresentar a vantagem da visita virtual em museu na educação infantil, desenvolver e estimular os educandos através de encontros com a memória, a cultura, a arte e a história, desbravar e descobrir os espaços do museu. Fundamentação teórica. Para realizar o estágio, assim como todas as outras etapas, divididas entre escrita do projeto do estágio, com planos de aula, roteiro de observação virtual, paper de estágio e folder informativo, nos dispomos com a área de consideração educação, escola e políticas públicas, onde nos resultou no tema do trabalho a importância do Museu Virtual em Educação Infantil. Para nortear a pesquisa e a produção do trabalho, nos embasamos nos seguintes livros e artigos. Exposição: Uma linguagem densa, uma linguagem engenhosa, de Marília Xavier Cury. A educação no museu, divulgar saberes verdadeiros com coisas falsas, de Michel Van Praet. Visitas guiadas ao Museu Nacional, interações e impressões de estudantes da educação básica, de Guilherme de Oliveira. Metodologia. Para produzir as atividades, realizou-se um modelo de pesquisa bibliográfico em busca de materiais e documentos para embasar as propostas de promoção de visitas a museus virtuais na educação infantil. A proposta de estágio está dividida em 4 etapas, sendo que a primeira representa o projeto de estágio e anexo 5 planos de aula, onde todos estão voltados para a educação infantil. A segunda etapa corresponde ao roteiro de observação virtual, onde cada dado da escola concedente está. A terceira etapa consiste na produção do paper de estágio. Nessa fase, colocamos em prática todas as vivências, as pesquisas por fatos que fundamentassem os nossos objetivos. Em relação à produção virtual, que é a parte integrante dessa etapa, o produto escolhido foi um folder com informações sobre o projeto. Na quarta e última etapa, a socialização será a ferramenta para propagar e objetivar aos que ouvem a proposta do projeto, suas fundamentações, as referências dispostas e as teorias utilizadas. Observação virtual. No roteiro de observação virtual, descrevemos a escola concedente, que foi a EMEB Santa Maria I, localizada na zona rural de Bom Jardim, no povoado Bela Vista, estado do Maranhão. A mesma trabalha com a educação infantil, fundamental 1 e 2. A diretora da mesma é a senhora Noêmia Trindade da Silva. A escola conta com 53 alunos, possuindo 5 salas de aula, uma sala de diretoria, uma despensa, pátio e 2 banheiros. Os planos de aulas estão voltados para a educação infantil e, ao mesmo tempo, com espaços voltados para a visita em museus virtuais. Cada etapa da aula foi pensada no sentido de fazer da aprendizagem um momento com significado, onde o sujeito é o centro e o docente um ator no processo de ensino, encaminhando os discentes ao conhecimento. A vivência do estágio. Por meio do estágio supervisionado no curso de licenciatura em pedagogia, realizamos a produção do projeto A Importância de Visitas a Museus Virtuais na Educação Infantil. Nesse processo, com a busca de informações e a pesquisa relacionada à temática de maneira bibliográfica, conseguimos entender que a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança, em todos os aspectos. Partindo dessa ideia, compreende-se que os aspectos voltados aos valores sociais e humanos precisam ser desenvolvidos nessa etapa de ensino.
A temática do projeto nos deu um olhar no sentido de como lidar com a pauta e remodelou a forma de como devemos aplicar essa ação, o que nos fez entender que na educação infantil é necessário que o discente, ao desenvolver suas práticas cotidianas, tenha um olhar sensível para a organização das suas ações nas instituições da educação infantil. O produto virtual é um folder. O público-alvo é educação infantil, área de consideração, educação, escola e políticas públicas. O tema do produto é Museus Virtuais, um novo modo de ensinar. O folder possibilitará a compreensão dos museus como ferramenta de ensino, onde que o ler descobrirá as múltiplas fases do museu e quão afável é esse ambiente. Objetivos: apresentar vantagens da visita virtual em museus na educação infantil, desenvolver e estimular os educandos através dos encontros com memória cultural, a arte e a história, desbravando e descobrindo os espaços. Os objetivos, como já foram elencados, estão distribuídos neste modelo de template de folder, onde queremos colocar algumas imagens de museus e também algumas propostas que achamos interessantes em relação a isso. Colocamos algumas temáticas, onde quem lê o folder entenderá a importância, como eleva a prática pedagógica quando você utiliza ferramentas tão atuais como é a tecnologia. Gostaria de destacar essa frase que nós colocamos no lado superior direito, na segunda figura, onde diz: o museu nos conta o passado, que mudou o presente, e aquele que o entende mudarão o futuro. Eu achei muito interessante essa passagem, essa frase, porque o museu, quando você vai no museu, em alguns você vê o passado. A maioria dos museus são assim. Você vê o passado. Tem os museus de tecnologias, de novas experiências, de universo. Nós temos os museus voltados para o passado, para a história. Então, quando você vê uma figura, você entende a história e você entende qual foi o ato que aconteceu que transformou a história e hoje resulta o presente que vivemos. E a partir do momento em que nós entendemos o passado e o resultado do presente, nós podemos modificar o futuro, porque a gente olhando para o passado é que nós percebemos o que erramos e o que fizemos certo. Então, quando nós olhamos para o passado, vemos isso que foi bom, então a gente pode continuar fazendo aquilo que é bom, porque resultará em coisas boas. Mas quando você olha para o passado e vê que uma ação foi ruim, você deve parar essa ação, porque você sabe que aquilo resultará coisas más. Por isso que o presente naquela área está mal. E assim sucessivamente. As referências estão aqui, todas elas estão elencadas, colocadas em disposição, porque foi por elas que nós norteamos todo o trabalho. Essa aba será onde será colocado o link desta socialização e, por fim, estágio supervisionado, a primeira etapa para a emancipação de um profissional. Muito obrigada, agradeço por essa oportunidade e é algo de novidade para a minha vida, um estágio onde me fez desenvolver um pouco mais como acadêmica.